E hoje nós vamos falar sobre fé. Dentro do texto, que é o tema da campanha, Salmo 126, o versículo 5, ele fala o quê? Que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Sabe o que nós aprendemos com isso? Irmãos, alguém que já semeou alguma coisa, alguém já plantou alguma coisa? Semear, plantar, alguém já semeou ou plantou alguma coisa? Que está aqui? Amém. Quando você planta, já plantou, Marluce? Não? Quando a gente planta alguma coisa, tem coisas que nós plantamos que demoram mais a brotar. E tem coisas que às vezes brota mais rápido, mas tem um tempo entre a semeadura, entre você plantar e aquela planta, aquela flor, aquilo que você plantou, ela crescer. Não tem um tempo? Tem um tempo. Mas por que você espera que você vai colher? Porque você acredita que você semeou e vai ter uma colheita. Você percebe que daqui a um tempo, num tempo determinado de cada planta, daquilo que você semeou, você vai colher. Então você acredita. É uma maneira de você ter fé. É uma maneira de dizer que nós temos fé. E esse versículo fala que aquele que semeia, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, eles vão semear, mas eles têm certeza que eles vão colher. Por quê? Quem semeia alguma coisa é porque acredita que vai colher alguma coisa. Glória. E aí, nós vamos aprender que nós precisamos ter o quê? Fé. Aí talvez você fale assim, mas vai falar de fé, todo mundo sabe que precisa ter fé. Todo mundo sabe também que precisa orar. Mas será que o povo está orando? Todo mundo sabe que precisa ler a Bíblia. Mas será que todo mundo está lendo a Bíblia? Todo mundo sabe que precisa congregar, como diz em Hebreus, que nós não devemos deixar a nossa congregação. Mas todo mundo está vindo para a igreja? Todo mundo sabe que tem que ser fiel ao Senhor, mas todo mundo está sendo fiel ao Senhor? Aí vai a pergunta. Então, nós sabemos que temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não precisa pregar? Precisa pregar, porque as pessoas têm esquecido. Nós fizemos uma visita ontem, e assim, conversando com a irmã, ela praticamente demonstrou que ela não tem mais fé em Deus, porque Deus não fez o que ela quer, ou o que ela quis. Porque Deus não agiu da maneira que ela quis. Agora, para que a gente canta aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou será que Deus só é Deus quando Ele abre a porta? Ou será que Deus é Deus só quando Ele entra com a providência? Ou será que Deus é Deus só quando Ele cumpre uma promessa nas nossas vidas? Ou faz, ou atende uma petição? Não. Ele é Deus soberano sobre os céus e a terra. Em nome do Senhor Jesus. Eu e você temos que adorá-lo, buscá-lo. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que crer na sua palavra. E essa crença é através da fé. E eu não poderia deixar de falar de fé sem falar de Abraão, que foi o pai da fé. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Abraão ouviu de Deus que eles seriam uma grande nação, que Deus o abençoaria, que Deus multiplicaria. Falou para Abraão, olha, conta as estrelas do céu, conta, a areia do mar, assim vai ser a sua descendência. Só que, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê que havia o quê? Algumas dificuldades para que aquela promessa, naturalmente falando, aquela promessa acontecesse. Abraão já era avançado na idade, A sua esposa era estéril. Então, naturalmente falando, não tinha como essa promessa se cumprir. Naturalmente falando, irmãos, nós só olhamos que a situação é impossível. No caso de Abraão, era a questão de um filho. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês, cada um de nós vai ter uma situação que é impossível. Vai ter uma situação que nós olhamos assim e falamos assim, Deus, está difícil até de acreditar que vai acontecer, está difícil de acreditar que a porta vai abrir, está difícil de acreditar que essa promessa que o Senhor me fez vai acontecer. No natural, irmãos, nós só vamos
o impossível. Mas no sobrenatural de Deus, através da fé, nós vamos ver o possível acontecer em nome do Senhor Jesus. Grande Deus. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje, talvez você fale assim, mas meu Deus, o que eu faço? Eu quero te dar um conselho, acredite. Acredite naquilo que Deus falou para você. Acredite naquilo que Deus usou alguém para profetizar para você. Acredite nas promessas de Deus que estão contidas nessa palavra. Acredite no Deus Todo-Poderoso, ou seja, tenha fé. Amém. Glória a Deus. Uma palavra tão pequena, com apenas 2 letras, mas que pode mover montanhas, mas que pode fazer coisas tremendas na nossa vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que confia. Então nós temos que ter o quê? Fé. E para falar de fé, nada melhor do que nós irmos lá para Hebreus, capítulo 11. Grande Deus. Amém? Amém. Hebreus capítulo 11 vai falar o quê? Sobre a fé. Aleluia, sobre a fé, irmãos, precisamos ter fé. Se você não tem, peça a Deus. Amém. Se a tua fé está pequena, peça a Deus. Se ainda tem um pouquinho de fé, né? Se você orar, Deus vai acrescentar em nome de Jesus. Mas nós precisamos de fé. Amém. Para vencer as adversidades, para vencer os problemas, para levantar de manhã, para quem vai trabalhar fora, para quem fica em casa, para quem tem os seus afazeres. Nós precisamos ter fé em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, através da fé, nós temos a garantia que nós vamos receber a promessa que Deus nos fez. Eu creio, Deus. Amém. Abraão recebeu uma promessa. Ele acreditou e aconteceu aquilo que Deus falou. Então, quando nós temos fé, a fé nos dá a garantia que a promessa de Deus, por quê? Porque nós temos certeza. Nós podemos olhar o problema, nós podemos olhar, olha, não está acontecendo nada, mas através da fé, pela fé, eu creio que Deus vai fazer, porque eu creio que Deus pode fazer aonde, ou pode fazer acontecer na onde não está acontecendo nada. Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter essa certeza, essa convicção. E infelizmente nos dias de hoje, muitas pessoas têm perdido a fé, têm desanimado, não tem mais força para orar, não tem mais força para clamar. Antes, quando nós tínhamos uma causa, um problema, uma situação, uma enfermidade, né, a pessoa ela ia para a oração. Aí nós vamos ser redundantes de novo de falar de oração. Mas irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar, porque batalhas, guerras foram vencidas através da oração. E quando nós oramos, é porque nós estamos crendo, é porque nós temos fé. Ou senão nós vamos só falar com Deus, né? Vamos falar, aí nada vai acontecer. Não, quando nós oramos, nós temos que crer que Deus vai ouvir a nossa oração e que Deus vai responder. Então a fé, né, é o firme fundamento, é a garantia que a promessa de Deus, que aquilo que Deus falou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então quando nós cremos, nós temos essa garantia que Deus vai fazer. Nós cantamos aqui, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Lembrando que Deus vai fazer da maneira dele, na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. O que eu e você temos que fazer? Continuar crendo. Talvez você recebeu uma promessa há muito tempo e essa promessa ainda não aconteceu. E você começa a olhar o problema, você começa a lembrar da promessa e você fala, meu Deus, acho que aquilo não foi de Deus, acho que não foi o Senhor que falou, eu acho que eu vou desistir de orar, eu vou desistir de acreditar. Mas irmão, se você tem certeza que Deus falou, se foi o Senhor que falou, continua crendo, continua buscando. A promessa aqui do filho para Abraão demorou 25 anos para ela acontecer. E hoje, Deus fala com a gente hoje, a gente já quer que amanhã já esteja acontecendo, que a porta já abra, que isso já aconteça. Mas Deus, Ele nos ensina a ser perseverantes
e a acreditar, a insistir, a caminhar, a continuar orando, a continuar buscando. Então lembre-se, a fé vai te garantir, é a garantia e a promessa que você vai receber, a bênção que você vai receber, a promessa que você vai receber, a vitória, que você vai receber aquilo que Deus falou que te daria, em nome de Jesus. Amém. Aí no versículo 6 diz o quê? Eu já citei. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Novamente, a fé, e que é galardoador dos que o buscam. O pastor Otávio que gosta desse versículo, né? O que a fé vai nos ensinar? O que a fé, quando nós temos fé, ela vai nos direcionar? Através da fé, nós agradamos a Deus. Você sabia disso? Por exemplo, nós queremos agradar a pessoa que está do nosso lado. Não queremos, que a gente procura fazer de tudo para agradar a pessoa que está do nosso lado. E Deus? O que a gente faz para agradar a Deus? A gente quer que Deus nos agrade. A gente quer que Deus nos abençoe. A gente quer que Deus entre com providência. A gente quer que Deus haja. Mas o que nós temos feito para agradar a Deus? O que nós temos feito? Deus tremendo e poderoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Amém. Quando nós temos fé, nós adoramos a Deus. Quando nós temos fé, nós glorificamos o nome de Deus. Quando nós temos fé, nós cremos mais na presença ou nas promessas de Deus e nós agradamos a Deus. Através da fé, nós nos aproximamos dele, sabia disso? Nós nos aproximamos mais de Deus. Nesse mesmo versículo fala: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, se não crer, não tem como se aproximar. Se não crer, se não tiver fé, como vai se aproximar de Deus? Aquele que busca, aquele que quer se aproximar de Deus, ele tem que crer. Porque senão, irmãos, se alguém chegar aqui para trazer uma palavra, às vezes alguém tem uma boa oratória, alguém fala bem. Ele pode pegar um texto da Bíblia, vir aqui e trazer uma palavra, uma palestra. Ele vai trazer um ensinamento, ele vai trazer uma palavra de conhecimento natural. Mas a diferença quando nós cremos é que nós vamos o quê? Falar de Deus com a unção do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, não simplesmente palavras de conhecimento humano, mas de poder de Deus, que foi assim que o apóstolo Paulo falou. Eu já falei algumas vezes e vou falar novamente. Às vezes nós ouvimos uma palavra de conhecimento, de sabedoria, que tem teologia, que tem profundidade, que tem hermenêutica, que tem homilética, que tem exegese, que tem hebraico, que tem grego, né? Crente que não é uma pregação só, prega tudo. Aí você fica assim, né, com cara de ué, sem entender nada. O que vai resolver isso na minha vida? Nada. Aí de repente, chega uma pessoa simples, que às vezes não tem até dificuldade de ler, às vezes tem até dificuldade de se expressar, mas você vê a unção de Deus, você vê o poder de Deus, você vê o manifestar de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa, mesmo na sua simplicidade, aquilo que ela está fazendo por fé, ela está fazendo acreditando que aquela palavra que ela está falando tem poder e vai surtir efeito na vida das pessoas. Glória a Deus. Não é simplesmente uma palavra de autoajuda, não é simplesmente uma palavra, olha, vai dar tudo certo, não, mas é uma palavra dirigida pelo Espírito Santo e através da fé vai converter os corações, através da fé vai salvar almas, através da fé vai fazer uma mudança na vida da pessoa, porque a palavra de Deus é o meio que Deus usa, o meio de graça que Deus usa para alcançar as pessoas e abençoar as pessoas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse versículo ainda fala que Deus, ele é galardoador, e outra versão fala que ele recompensa aqueles que o buscam. Você está buscando a Deus? Deus, ele vai te recompensar. Não quer dizer que nós devemos buscar a Deus só para ter bênção, só para Deus nos recompensar, mas aqui diz que aqueles que buscam Deus é
galardoador, ou seja, Ele dá uma recompensa, Ele dá um presente, vamos dizer assim. Amém. Então, quando nós temos fé, através da fé, nós somos o quê? Abençoados por Deus, porque nós vamos buscar, crendo, e o Senhor vai nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Amém? Você Amém. crê assim? Amém. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ir. Através da fé, irmãos, nós atendemos o chamado de Deus. Amém. Quantas pessoas Deus tem uma obra tremenda, quantas pessoas Deus quer usar, quantas pessoas Deus quer fazer uma obra, quantas pessoas Deus quer levantar na pregação, no louvor, no evangelismo, na obra social, em alguma coisa, né, que a igreja aqui na face da terra Deus tem levantado, mas as pessoas não estão ouvindo, as pessoas não estão atendendo o chamado, as pessoas não têm mais fé, as pessoas não acreditam mais, mas que nessa noite eu e você sejamos renovados, eu e você, possamos nos levantar acreditando em nome de Jesus e atendendo o chamado de Deus, atendendo o chamado de Deus, atendendo o chamado de Deus, em nome de Jesus. Alexandre, atenda o chamado de Deus. Atenda o chamado de Deus. Se levanta, faça a obra de Deus, faça o querer de Deus. Isso é para Ele, é para todos nós, mas Deus me direcionou a falar especificamente para Ele. Atenda o chamado, não espere para amanhã. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Muitos gostariam de estar aqui tocando, muitos gostariam de estar, mas não conseguem, não sabem tocar 3 notas, que o pastor falou, né? 3 notas, fora do tempo, fora de tudo errado, e gostaria de estar aqui. E você que Deus deu um talento, que Deus deu um dom, você tem enterrado esse dom, você tem enterrado esse talento, a obra perece e Deus cobra. Deus cobra. Se levanta para fazer a obra de Deus. Vamos orar todos, irmãos, para levantar um grupo de louvor ao vivo, para que a gente possa cantar, para que tenha quem toca bateria, quem toca violão. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Atende o chamado. Você acha que quando Abraão foi chamado, ele não questionou para onde ele ia, ele não questionou o que ele iria fazer, ele não questionou, Deus, mas eu vou para onde, como é que vai ser, lá é assim, é assado, daquela maneira, eu vou ter uma casa igual eu tenho aqui, vai acontecer. Não, ele simplesmente ouviu, Deus chamou, ele ouviu, obedeceu e foi, acabou. E nós estamos questionando, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero daquela maneira. Não, nós temos que querer o querer de Deus. Amém. Nós temos que querer o querer de Deus. A igreja perece porque o povo está dormindo. A igreja perece porque o povo está dormente. A igreja perece porque está no sono da indolência. A igreja perece, alabaxuriana, porque não quer mais fazer a vontade de Deus. A igreja perece porque falta fé. A igreja está perecendo porque as pessoas, em vez de olhar para Deus, estão olhando para o homem. Eu não vou mais por causa disso, eu não vou mais por causa daquilo. Vá para a casa do Senhor, vá buscar a Deus por causa de Deus, não por causa do homem. Faça a vontade de Deus, faça o querer de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Através da fé, Abraão atendeu o chamado sem questionar. Através da fé, Abraão ouviu Deus e agiu. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos Deus, Deus fala conosco, Deus usa pessoas para falar conosco, mas nós continuamos parados no mesmo lugar. Abraão, ele poderia ter ouvido e ficado quieto. Mas por que ele foi chamado pai da fé? Porque ele ouviu, acreditou e agiu. O nosso problema é que muitas vezes nós ouvimos, até acreditamos, quando as coisas correm do jeito que a gente acha que tem que ser, mas se não corre, nós não agimos. Você acha que, irmãos, imagina a situação de Abraão, se coloca no lugar de Abraão. Ele está lá na sua vida, no seu dia a dia, e de repente Deus fala: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde ele iria. É forte. Com Deus ele ia mostrar
habitar, onde ele iria ficar. Imagina você sair da casa que você está agora, sem saber para onde você ia, obedecendo a voz de Deus, obedecendo o chamado de Deus. Tem que ter fé para fazer isso. E às vezes nós não temos fé nem para vir na igreja. E olha que as portas estão abertas. Então não precisa ter tanta fé assim, que a gente sabe que de quinta-feira tem culto, a igreja vai estar lá e nós vamos cultuar a Deus. Imagina você ter que largar tudo para ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque o ouvir, está cheio de gente que ouve. Está cheio de gente sabendo que está fazendo coisa errada. Está cheio de gente sabendo que não está atendendo o chamado de Deus. Está cheio de gente sabendo que precisa orar mais, que precisa buscar mais, que precisa clamar, que precisa buscar, que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. Mas está fazendo? Não. Já pensou se Abraão fala, não, Deus, eu vou ficar em casa porque eu vou receber uma visita. Eu vou receber uma visita, então eu não posso sair hoje. Deus, eu vou ficar em casa porque eu tenho que ir no mercado. Né? Deus, eu vou ficar, eu não vou atender o seu chamado porque eu tenho que cuidar da plantação lá. Deus, eu não vou atender o seu chamado porque eu tenho que cuidar da minha vida social. Eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho muito convívio com muitas pessoas, e assim, a pessoa fica olhando para mim, eu vou para a igreja todo dia, que eu tenho que atender a voz de Deus, e aí eu vou deixar, vou perder meus amigos, os meus amigos vão se afastar, não querem mais, por quê? Porque o nosso palavreado, quando a gente está na presença de Deus, verdadeiramente muda, né? As nossas atitudes mudam, o contexto das nossas conversas mudam, e aí a gente se torna o quê? O chato, a gente se torna chata, a gente se torna aquela pessoa que nós não queremos, não, mas eu não quero perder as amizades, mas prefere perder o chamado de Deus. Prefere perder, né, a salvação. Prefere perder aquilo que Deus tem na sua vida, mas não quer perder as amizades, não quer perder o passeio, não quer perder, não quer abrir mão, irmãos. Não quer abrir mão de nada. Aí vai adequando. Hoje eu vou na igreja porque eu não tenho nada para fazer. Está errado isso. É verdade, Jesus. Hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou na igreja. Não. É quando tem coisa para fazer, é quando não tem, é quando está com vontade, é quando não está com vontade, que tem que buscar a Deus, que tem que clamar a Deus, que tem que estar na presença do Senhor. Se esforça, tem um ânimo, Deus é conosco. Cadê o esforço da igreja? Cadê a boa vontade do povo de Deus para buscar a face do Senhor, para ter fé, para acreditar, para caminhar, para fazer a diferença em nome de Jesus? Amém. Ele agiu, e aí fala que ele habitou, no versículo 9, na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Através da fé, nós vamos fazer o que Deus manda, nós vamos aonde Deus nos mandar, com detalhe, às vezes sem entender. Quem aqui já não teve uma direção de Deus, de ir na casa de alguém, você não sabe nem por que você está indo lá, aí você fala, não, eu senti de Deus ir na casa de alguém, e quando você chega lá, Deus te usa ou para abençoar financeiramente, ou para abençoar espiritualmente, ou para trazer uma palavra, ou para você ser usado ou usada na presença de Deus. Isso na vida espiritual. Às vezes no trabalho também, às vezes você tem um itinerário, quem trabalha na rua tem um itinerário, vai sempre por aquele caminho. E de repente num dia você tem a direção que você não deve ir por aquele caminho. E você ouve a voz de Deus, você vai para outro caminho mesmo sem entender, e depois você fica sabendo que Deus te deu um livramento. Então, irmãos, às vezes sem entender, né, Deus dá algumas direções para nós, e nós temos que ouvir e obedecer. Abraão, ele fez o quê? Ele foi aonde Deus mandou, foi naquela terra, né, que era na terra da promessa, mas ele estava ali como estrangeiro, mesmo sem entender, direcionado por Deus, ele foi e obedeceu. Versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve fiel aquele que lhe tinha prometido. Ou seja, pela fé, nós cremos naquilo que aos nossos olhos naturais é impossível. Porque para Sara e para Abraão, ter um filho naquele momento, naquela idade, era algo impossível. Mas foi o que eu falei no começo. Quando nós olhamos naturalmente falando, nós só vemos o impossível. Quando nós olhamos
fé, aquilo que natural é impossível no sobrenatural se torna possível, porque nós cremos através da fé. Então, para eles, tinha essa dificuldade. Para eles, tinha esse impossível. Para eles, não daria para eles serem pai de nações, né? Ou pais de nações, ou mãe de nações, que seja, né? Não tinha como acontecer. Porque a situação momentânea, a realidade deles, não condizia com a promessa de Deus. A realidade do que eles estavam vendo, do que eles estavam vivenciando, do que eles estavam presenciando, não condizia com aquilo que Deus falou que iria acontecer. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Deus fala algo que a nossa realidade mostra o contrário. Por isso que nós temos que ter fé para acreditar que Deus vai fazer, mesmo que nós não estejamos enxergando, né, da maneira que Deus está falando. Por isso que nós temos que buscar em Deus. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, acrescenta fé. Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a buscar, me ajuda a entrar na tua presença, ter mais intimidade contigo, porque a fé, ela vai sendo fortalecida e você começa a andar, você começa a crer no sobrenatural, naquilo que aos teus olhos é impossível. Deus vai tornando possível através da nossa fé. Através da fé nós olhamos para o Deus do impossível e não para as impossibilidades. Porque, irmãos, tem gente que fala, né? Não olha para o problema, o tamanho do problema, mas só olha para o Deus, o teu Deus, né? Que é maior que o problema, mais ou menos isso. É o que eu estou querendo falar aqui. Se nós olhamos através da fé, né? Para aquilo que é impossível, nós estamos acreditando, né? Até através da fé que Deus vai fazer. Se nós só olhamos no natural, irmãos, nós não saímos de lugar nenhum, para lugar nenhum. Nós não fazemos nada, nem de casa nós saímos se nós formos olhar pelo natural. Por isso que a Bíblia fala que o crente tem que andar por fé e não por vista. Porque se a gente andar por aquilo que a gente está vendo, a gente para. É verdade. E eles tinham essas impossibilidades, mas eles acreditaram. E aquilo que era impossível para eles se tornou possível. Amém? E eu encerro com um versículo de Marcos. Aleluia, Deus. Marcos capítulo 9. O que nós temos que ter? Fé. Tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite com essa palavra no coração. Amém. Que no natural nós vemos o impossível, mas no sobrenatural nós vemos o possível de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu quero que você saia com essa palavra no teu coração nessa noite. E Jesus disse-lhe, não sou eu que estou dizendo, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível ao que acredita nas promessas de Deus. Tudo é possível ao Aleluia, Senhor Jesus. Grave esse versículo no teu coração. Marcos, capítulo 9, versículo 23. E todo o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. Irmãos, em nome de Jesus, creia nas promessas. Não desanime, não desista, não pare, não esmoreça, mas continua firme na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vocês fizeram um pedido de oração? Tem pedido hoje? Sim. Traz aqui para mim. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Minha fé Aleluia. não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Adore. Eu Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Paz seja convosco. Amém. Bendito seja o Senhor que trouxe essa palavra de esperança, de fé, para impactar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Oremos com fé, crendo na misericórdia, crendo no poder, crendo no mover das águas em favor de nossas almas, crendo no Deus do impossível. Senhor, Tu que sonda, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, meu Deus, como meu Pai, nas Tuas mãos, cada pedido de oração aqui, onde eu não posso, mas o Teu Espírito Santo pode, onde a Tua serva não pode, mas o Teu Espírito pode, onde o Teu servo não pode, mas as Tuas mãos, meu Deus Todo-Poderoso, pode, abre portas, sustenta, supre, cura, liberta, meu Deus, nesta noite, meu Deus, toma, meu Deus, das Tuas mãos os feridos aqui, meu Deus, toma, meu Deus, a causa impossível, tira, meu Deus, o cansaço, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus, dá intrepidez, dá, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite. Meu Pai, uma porção especial sobre os Teus servos, meu Deus, visita, Senhor, no leito do hospital agora, meu Deus, a Tua serva Malene, meu Pai, que está entubada, ali em Osasco, Senhor Deus Todo-Poderoso, toma, meu Deus, nas Tuas mãos, meu Deus, cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma também a minha sogra, na UTI, meu Deus, outros, ó Senhor, que porventura estejam, Senhor, agora sofrendo, meu Deus, toma, meu Deus, nas Tuas mãos santas, onde nós não podemos, repreende toda a morte da vida, e vida com abundância. Eu oro, meu Deus Todo-Poderoso, em favor da Tua igreja. Meu Deus, muda a história, muda o quadro. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, desamarra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se aquilo que está amarrado na vida dos teus, libera, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, desperta a Tua igreja, porque Tu estás às portas. Quem subsistirá naquele grande e terrível dia, se não for a Tua misericórdia, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos, Senhor.
que não estão se apercebendo, Senhor. E o inimigo tem ceifado, tem amarrado. Meu Deus, toma, meu Deus, cada um dos teus, nas tuas mãos eu oro, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém.